Olá, você está no Livro de Sergipe e hoje nós vamos entrevistar uma pessoa especial. É um líder, é um escritor, é um lutador que tem mais de 100 obras publicadas, cordel, livros, histórias de motivação, histórias boas, e que nós vamos conversar com ele. Chiquinho do Além-Mar, com esse seu chapéu bonito de cangaceiro. Seja bem-vindo, Chiquinho. Obrigado por vir aqui bater um papo com a gente. Estou muito feliz de lhe entrevistar. Estamos na Infográfica, é uma gráfica legal, aqui em Aracaju, que é a nossa capital. Estou com essa referência que é o professor Pascoal. Tá vendo? O homem sabe criar. Isso é muito importante para o nosso artista popular. É de uma genialidade fora de série. Porque não é brincadeira não fazer essas coisas tão simples, mas tão boas, tão bonitas e tão significativas. Chiquinho, então vamos conversar um pouco? Vamos lá. Quem é Chiquinho do Além-Mar? Sou Chiquinho do Além-Mar, sou cantador, menestrel, sou professor, forrozeiro, funcionário do cordel. Eu canto amor, a cidade e da sergipanidade, sempre fui servo fiel. Esse é Chiquinho do Além-Mar. Rapaz, fora de sério, eu estou agora aqui comprometido em também, né? Mas eu não sei improvisar. Chiquinho, eu disse agora no início, já tem mais de 100 obras publicadas. Você poderia falar assim da sua verve de escritor, de produtor literário? Sim. Então, professor, eu sou formado em letras, né? Português e inglês, e tenho pós-graduação em metodologia do ensino de língua inglesa. Eu fui, uma época, né, professor de inglês. Hoje eu vivo só do cordel. Como o senhor falou, eu tenho mais de 100 textos publicados, né? E aí, quando a gente fala de texto, quando a gente está se tratando em cordel, que a gente é ao contrário do senhor, que o senhor escreve em prosa, a gente escreve em verso, e tem projetos maiores e tem projetos menores, né? Eu tenho muito mais de 100 textos publicados. Quando a gente faz um texto para uma campanha, por exemplo, a gente pode escrever um cordel, né, desse formato, porque muita gente acha que cordel é a forma pela qual a gente escreve, imprime, mas o cordel é a forma pela qual a gente escreve. O cordel ele é considerado pelo texto e não pelo impresso. Então a gente tem, dentro do meu trabalho, folhetos como esse, que é um folheto de utilidade pública. Esse folheto foi usado como um guia para os corredores da 38ª edição da corrida de Aracaju, onde eu faço todo um roteiro que o competidor ele tem que traçar, e dizendo também onde tem os pontos estratégicos para água, para algum tipo de suporte que o corredor venha a ter. Como a gente tem esse livro, né, que é É Possível uma Sociedade Sem Capacitismo, que é o livro que eu vou lançar agora, dia 24 de abril. E é um livro também de utilidade pública, né? Sendo que é um livro, né? Um livro de cordel, porque, como eu disse anteriormente, as pessoas já acham que cordel é só esse tipo de impresso, mas não. O cordel está no Brasil desde o século XVI, com a chegada dos portugueses, e só no século XIX ele foi ser impresso por Leandro Gomes de Barro e toda aquela galera que seguiu desse formato, né? Então, ao longo dos tempos, os cordelistas eles continuaram escrevendo desse formato, por conta que eu acho que, professor, era a tecnologia que eles tinham na época, né? E aí, lá por meados dos anos 90, anos 2000, né, eu vi uma diversidade grande de impresso, de cordel, né? A própria Luzeiro, né, aquela editora lá de São Paulo, que publicava muito, né? E os meninos lá de cima, da Tupiniquim também, lá do Ceará, eles começaram a colocar um material colorido, eles começaram a colocar um papel diferente. Desde quando eu me entendo como gente, como eu comecei a me apresentar como cordelista, quando eu passei a viver do cordel, eu passei a dar esse trato, né, ao cordel, porque eu acho que se você puder dar um trato melhor para o seu trabalho, as pessoas elas vão ter uma visão melhor do seu trabalho, né? Então, assim,
As pessoas acham, mas não tem lugar nenhum escrito que para ser cordel tem que ser assim. A gente sabe, pelas regras dos grandes mestres, que eu sou um pesquisador também, além de ser um cordelista, um estudioso da literatura de cordel, né? Eu sou uma das pessoas que mais publica. Talvez eu tenha inverso uma das grandes bibliografias sobre Sergipe, né? Para aqui para o estado, e hoje a gente está trazendo temáticas que não só servem para Sergipe, mas como para o Brasil todo e para o mundo. Eu lancei em 2023 um livro chamado Antirracismo entre a Teoria e a Prática, que é um manual antirracista. Esse livro roda o Brasil até hoje. Esse livro foi um grande sucesso e é um livro de cordel, né? Então, esse livro do capacitismo também é um manual anticapacitista que tem como finalidade trazer essa reflexão para as pessoas que cometem o capacitismo, mesmo sem ter aquela intenção, porque a gente sabe que o racismo é uma ação estruturada, o capacitismo também, né? Então a gente precisa lutar contra o tempo, contra toda essa construção para desconstruir, porque é muito mais difícil, mas é como eu estou dizendo, é uma literatura que está sendo usada para uma utilidade pública, né? Para um bem comum, né? Assim como a gente lança essa reflexão com relação aos males do racismo, a gente está trazendo esse livro para trazer essa reflexão também contra os males do capacitismo. Você falou aí 3 coisas que eu queria abordar. Primeiro, você disse que vive do cordel. Eu queria que você melhorasse essa colocação, porque no Brasil, você sabe que temos uma dificuldade muito grande de viver da escrita, da produção literária. Não é fácil. Nós estamos vendo aqui livros, aqui, Saracura, Paulo Rodrigues, meu, Saracura, da Salete, quem mais aqui? Outro livro de Saracura. Enfim, tem aqui do Robério. Robério está também muito bem, escrevendo muito. Tem até aqui... Almeida Júnior, deve ter por aí. Esse aqui é da irmã do meu amigo Salviano. Salviano. Quero você aqui um dia para lhe entrevistar. Tem também aqui meu amigo Edson Passos, escreveu Passos de um Visionário. Enfim, tem. Mas todos nós, eu inclusive, não encontramos ainda o caminho para viver da literatura. Eu gostaria de que você melhorasse um pouco essa colocação. Mas antes você me diz também o seguinte. O cordel, ele tem o nome cordel não por conta do livro ou do livreto. Ele tem o nome cordel porque era pendurado no cordão, né? Nas feiras. E que isso antigamente, bem antigamente, era mais oral do que papel. Realmente você disse que foi acontecendo e as coisas hoje estão. Inclusive, Saracura lançou um livro de cordel, um livro comum, com 200 páginas, um livro inverso. Bom, então eu queria que você falasse isso, porque um dia desse, numa das bienais do livro, eu não estou lembrado agora o nome daquele menino que é cordelista, rapaz, é da Paraíba, mora no Rio, e é meu amigo, e eu agora me esqueci o nome do homem. Mas veja, ele disse uma coisa que eu disse, opa, ele disse, temos que tirar o cordel da cozinha e levar para a sala de estar. Eu já fiz isso há muito tempo. Pois é isso que eu estou dizendo, você está fazendo isso, Chico. Então, pronto, agora com a palavra você... Então, professor, quando eu digo no meu verso, funcionário do cordel, funcionário da Infográficos, ele trabalha para a Infográficos, ele recebe tudo. Eu sou um funcionário do cordel porque, na acepção da palavra, eu vivo do cordel. Então, eu não estou aqui dizendo, não, todo o meu rendimento todo vem da literatura de cordel, da venda dos meus livros. Eu não abandonei, eu deixei a sala de aula regular, né? Eu sou professor especialista de inglês e vivo só do cordel, né? No mês de junho eu tenho uma banda de forró, eu também ganho
algum fazendo shows, mas durante o ano todo o meu rendimento vem da venda dos meus livros, das minhas oficinas que eu ministro, das palestras que eu dou, entende? Então, assim, quando eu falo, eu vivo da minha arte, eu falo na acepção da palavra, eu não falo para ilustrar o cenário, para dizer, não, eu vivo disso. Desde 2013, eu não estou na sala de aula regular mais. 11 anos, 12 anos. E eu decidi me dedicar somente aos meus inscritos. Mas aí agora vem à tona aquela que o senhor falou, para tirar o cordel da cozinha e colocar o cordel na sala. Eu lancei um projeto chamado Cordel na Sala de Aula, onde a gente prova a eficácia da literatura de cordel como ferramenta pedagógica que pode contribuir para o ensino e aprendizagem. Eu estou trazendo eu estou desde o início dos anos 2000 dedicado às questões dessa hispanidade. Então, eu publiquei a chegada dos portugueses a Sergipe, as passagens dos holandeses a Sergipe, a mudança da capital, os torpedeamentos de 1942. Eu tenho um livro em parceria com o professor Dani Azevedo, que fala sobre os principais acontecimentos históricos aqui em Sergipe, penetismo, emancipação política, como se deu a transformação do início de nossa música, indumentária, gastronômica. Então, assim, eu me dediquei 30 anos a uma temática que ninguém quis se dedicar. E aí, quando houve essa obrigatoriedade de ter esse tipo de texto em sala de aula, eu já estava na frente com toda aquela bagagem. É como se os sergipanos tivessem vergonha de falar sobre Sergipe, né? Então, enquanto as pessoas estavam falando de Lampião, eu estava falando de João Bebe Água, né? É tanto que eu não tenho um livro que fale sobre cangaço. Eu não me debrucei sobre o cangaço no cordel, aí eu fiz o inverso dos meus colegas cordelistas, todos eles têm, porque eu via essa lacuna gigantesca, essa contribuição, professor, que eu poderia dar. E hoje eu fico numa felicidade, numa alegria de presenciar momentos como o senhor presenciou lá agora naquela escola, que a gente foi lá, a gente foi homenageado. E eu me arrepio todo, eu vejo, Luana, os meninos lendo o livro, né, professor? E aprendendo sobre Sergipe através da nossa poesia. Aí, o Colégio Promundo, exatamente. Muito obrigado a vocês. Colégio Promundo. Nos homenageando. Então, professor, aí você vê que você está no caminho certo. E você vê os meninos fazendo um apanhado sobre a leitura de um livro que é sob o olhar da nossa poesia, né, logicamente, pautada numa pesquisa gigantesca que eu faço. E aí foi o que eu fiz, eu peguei a poesia, eu peguei a cantiga do cordel, essa leveza, né, esse improvisado, e peguei a pesquisa e contei do meu jeito, aquela história que já está lá. Só que o senhor sabe, o senhor pesquisador, o senhor intelectual, para a gente entender a história verdadeira, a gente precisa ir além, não é? Os livros tradicionais não trazem a história verdadeira. Então, eu fui além, caminhei muito com o saudoso Luiz Antônio Barreto, à época, caminhei muito com o Ilma Fontes, caminho bastante com a professora Glaé, bebi muito dessa fonte, sabe? E lancei esse cordel diferente, entre aspas, né? Um cordel pautado na pesquisa, um cordel que ele mistura ciência e arte. E aí a gente traz um cordel que as pessoas olham para o cordel como se fosse assim, mas o cordel hoje é assim, O cordel hoje é assim. Então, assim, a gente está falando de cordel. O cordel que o senhor fala, que por conta do verbete cordão do lado de Portugal, que era na gramática portuguesa é cordel, né, de toda essa controvérsia que o próprio professor Manuel de Almeida Filho trouxe uma época, o próprio Dr. Jacques da Silva Lima traz também, que os cordelistas expunham nas feiras, no chão, né? Então, assim, é o cordel, porque como a gente discutiu aqui, o cordel, ele é reconhecido pelo texto e não pelo impresso. Então, assim, através desse projeto do cordel da sala de aula, eu tornei esse cordel interessante, para que pudesse estar na mesa do alunado. Então, esse alunado compra na livraria o cordel, porque ele vai ser trabalhado em sala de aula.
É por isso que eu consigo sobreviver do cordel. E aí o senhor falou, mas como? Como assim? Não é você... A gente sabe, a gente participa das bienais, a gente sabe que a gente não vende quase nada, a gente vende muito pouco. Então não é uma cultura comprar cultura no Brasil. Isso é uma cultura do Brasil todo e a gente está bem atrás de outras cidades. Por exemplo, eu cheguei na Europa, a gente chega, quando as pessoas sabem que você é artista, as pessoas, artista, que é o cantor, é musician, né? Então, assim, você vê o tratamento diferente, o reconhecimento é bem outro, mas quando você está aqui no Brasil, você sabe que a pessoa vai lá, olha quem está ali, o professor Pascoal, vamos lá, tira uma foto comigo, né? Olha quem está ali, é Chiquinho do Alemar, você tira uma foto, ele vai lá, tira foto, dá parabéns para você e não compra. Você está entendendo? Então, assim, esse projeto do Cordel na Sala de Aula, eu só consigo por conta dele, porque as escolas, elas adotam os livros e vai na lista, né? Vai na lista do material de escola, ele vai junto com o didático. Então o pai compra o paradidático já junto com o didático, e aí o meu livro vai no meio, o de Almeida Júnior vai no meio, acho que da a G Aguiar vai no meio, né? Então toda essa galera que trabalha paradidático. Então assim, então aí é possível. Né? Porque, mas eu vou para a labuta, eu vou para as feiras de cordel, eu chego lá, fico lá, caminho de indumentária, com meu chapéu de couro, eu autor do livro lá da sua escola, fulaninho, vamos lá então. Então, isso é legal, mas professor, eu tive que lançar mão dessa estratégia para conseguir tornar esse cordel sustentável, autossustentável, vendável, para poder acontecer, porque se eu ficasse, né, ainda como a maioria dos meus colegas, esperando uma feira ou outra para poder vender, não sobreviveria. Não sobreviveria, porque não é fácil vender livro no Brasil, né? É muito difícil, as pessoas não têm cultura de comprar cultura. Infelizmente, o seu sabe, o seu não vive disso, o seu é um intelectual, e o seu sabe que muitos amigos seus pega seu livro, né, e não diz quanto é, né? Vão querer esperar que você presenteie. Mas é uma cultura daqui, né? E aí você fica tão feliz quando uma pessoa diz, eu quero comprar seu livro. Eu quero pagar para ver seu show. Eu quero pagar para você tocar para mim. Isso ressignifica a sua carreira, né? Mas, infelizmente, nossos colegas, muitos deles, não têm essa cultura. Dizem, eu quero o seu livro, eu vou no lançamento do seu livro para comprar seu livro, né? Então, assim, foram 30 anos, professor, de muita dedicação. Eu me dediquei todo o tempo à história de Sergipe. Colhi frutos, que hoje eu sou referência, modesta parte falando. Quando você fala em sergipanidade, você abre no Google, lá tem 20 páginas, minhas coisas. Mas é porque é um trabalho dedicado. Quando você vai para a seara da academia, aí aparece o trabalho de Dene, né? Do professor Amâncio. Mas quando você fala em arte, sergipanidade, meu nome está lá, porque eu sempre trabalhei esse meio termo entre cultura, né, literatura e sergipanidade, que é esse sentimento de pertencimento pelas nossas coisas, né? E agora, né, eu estou partindo para essas temáticas de utilidade pública na cantiga do cordel, sem sair da regra do cordel, mas trazendo uma reflexão para o Brasil todo abraçar. E aí eu não estou mais escrevendo somente para os sergipanos. Eu estou escrevendo para os brasileiros e os estrangeiros que entendem a língua portuguesa. O senhor está entendendo? Inclusive inglês, porque você também... Eu falo inglês. Mas, por esse lado, tem até 2 americanas em minha casa agora. Eu não tenho interesse de traduzir meus trabalhos para o inglês, porque quando a gente tem as regras do cordel, a gente não consegue traduzir ao pé da letra. Porque as palavras, o que norteia nosso trabalho é justamente a rima. E uma palavra em português não é igual em inglês, né? Então, muda completamente. Para você ter um cordel em inglês, você tem que criar o cordel em inglês com as rimas em inglês. Entendeu? E aí precisa ter um vocabulário bem grande e ter também algo que estimule. Eu não tenho nada estimulante para... dedicar um tempo para escrever um cordel em inglês, para que eu tenho tanto para escrever ainda em português, porque não é uma coisa que me estimula a escrever em inglês hoje, né? Quem sabe? Porque, por exemplo, sobre Sergipe tem milhões de coisas para falar ainda, né?
Exatamente. Sobre questões de utilidade pública, tem milhões de coisas que você pode decorrer. Exatamente. Então, eu vi pelo racismo, aí estou no capacitismo e vou procurar dar sequência a uma outra temática de utilidade que possa, de alguma forma, conscientizar as pessoas através da minha poesia, através da minha arte, né? Unindo o útil ao agradável. Eu acho que o artista, quando ele pode fazer isso, ele dá uma contribuição grande, porque é lógico, a gente não está só pensando em dinheiro, né? A gente não quer só o dinheiro, porque a gente sabe que o artista também ele come. Muita gente acha que o artista se alimenta de luz, né? Não tem conta para pagar, diz, não, Chiquinho ali que é aquele chapéu de couro, ele vai para a praia de Atalaia ali, recebe aquela luz, ele já se alimenta, os boletos dele são todos pagos, né? E aí a pessoa diz assim, Chiquinho, quero que você vá em minha escola, para lá fazer uma visita, dar uma palestra. Mas em nenhum momento ela disse, Chiquinho, quanto é que você gasta para sair do Mosqueiro, do final, para ir até numa escola lá no Marcos Freire 2, né? Para dar uma palestra de gasolina ou de álcool, de quer que seja. Né? Então, assim, as pessoas acham que a gente, né, é um ser que não precisa. Você está entendendo? A gente passa por essas dificuldades. Infelizmente. Talvez o senhor, por ser um intelectual, né, Luana, por ser, né, ter essa postura, não passe por essas coisas, né? Porque o professor Pascoal, né, pela sua própria portfólio, pela sua carreira, né? Mas, assim, é bem comum as pessoas me chamarem, me convidarem e não se preocuparem de achar que não tem custo para estar aqui. É verdade. Você entendeu, professor? Esse é o contra do viver de arte. Mas, por outro lado, quando você vai numa escola como o Promundo e recebe uma homenagem e eu não posso reclamar, porque são muitas escolas que me prestigiam, me valorizam e fazem as coisas que eu saio chorando às vezes da escola. Ou Santa Chiara também é uma escola formidável, que me chamam, elas me tratam com um carinho enorme. A gente chega lá, Luana, tem um adesivão com sua foto, com seus versos. Banner. Coisa linda. Eu vou mandar refazer meu banner, viu? Sabe, Lu? Então, assim, isso é o que estimula você a criar, a compor. Isso é o que deixa você estimulado. São esses abraços que você recebe, né? Já valem muito, né? Então, é isso. Olha que coisa linda nós hoje tivemos aqui. Gente, é muito significante que a gente escute essa história, porque dá para viver de literatura. Chiquinho está provando. Dá para viver. Tem que lançar mão de estratégia para tornar seu material acessível e excitante, né? Para que as pessoas elas queiram conhecer. Exatamente. Eu digo sempre a galera que está começando, né? Que não desista do seu sonho e lance em mão de estratégia que possa tornar seu material vendável. Porque, mas é importante que você tenha um material artístico, cultural, tal, mas você precisa pagar suas contas. Não pagar as contas e precisa vender. E nem todo mundo tem uma gráfica mãe, como a infográfica, né? Que eu chego aqui, eu digo que eu estou em casa, disse assim. Cheguei aqui, eu chego sem dinheiro, me rodo tanto livro, digo, não manda me cobrar, que eu não vou ter dinheiro. Aí Karina vai e diz, não é para cobrar, Chiquinho. Então, assim, você precisa de ajuda, você precisa desse apoio, desse abraço, porque o artista, ele precisa do apoio, principalmente da família e dos amigos. Sem esse apoio da família e dos amigos, o artista ele não consegue ser nada. Não consegue ser nada. Gente, eu sei que a gente tinha muito mais para conversar, Chiquinho, mas eu conversei com o Chiquinho do Aleimar e eu queria que você, Chiquinho, fizesse aí suas despedidas aí, para a gente prosseguir. Estou muito satisfeito com essa sua declaração. Isso é uma declaração que vem do coração, e da prática, e da persistência. Sim, com certeza. Você é um caso raro de persistência. Aliás, vocês, Almeida Júnior, Jeane, minha amiga Jeane Caldas, um abraço para os dois. Jeane Aguiar, maravilhosa. Jeane Aguiar, Caldas Aguiar. Maravilhosa. Estamos fundando a Academia de Malhada dos Bois, viu? Jeane, um grande abraço. Grande abraço, meu irmão. Fique aí à vontade. Um abraço, né? Uma satisfação poder participar desse podcast, né? Quando o senhor me convidou, fiquei muito ansioso para vir, né? E dizer que é isso. Não desista dos seus sonhos.
porque ser sergipano é porreta, é algo bem diferente. Nós somos um povo culto que vive em paz e contente, um povo acolhedor que esbanja paz e amor, civilizado e decente. A riqueza cultural é algo de impressionar. Não se vê em nossos costumes em nenhum outro lugar. Música, dança, culinária, na arte indumentária e também no linguajar. O pão francês é jacó, rir dos outros é mangá, oxente e filho cabrunco. Nem sempre usamos para xingar. O nosso povo é destaque porque o nosso sotaque é muito peculiar. Viva a literatura, viva o cordel, viva a Infográficos!